Legal. Jorge, está funcionando? Queridos, palavra de Deus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia conforme for aí que você faça, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, desse texto. Ezequiel capítulo 33. Você vai abrir aí e vai acompanhar comigo a partir do verso 30. Ezequiel 33, a partir do verso 30. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Todos ligaram? Amém? O Senhor disse: homem mortal, quando seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade, ou na porta das suas casas, eles falam de você. E eles dizem: vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. Assim, o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem a dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor ou de um tocador de harpas. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Amém? Senhor Deus nosso Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos Te exaltar. E nesse momento que nós já cantamos ao Senhor, nesse momento que nós já celebramos, já oramos, já lemos a Tua palavra, já devolvemos parte do recurso que o Senhor nos deu como ato de adoração. Agora nós nos colocamos na posição de ouvintes da Tua palavra. Mas, Pai, que a Tua palavra, viva, poderosa, eficaz, espada de dois gumes, venha à nossa vida, entre nos nossos ouvidos, povoe a nossa mente, desça ao nosso coração e nos faça submissos à Tua voz e àquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que nós possamos ouvir a Tua palavra e sermos prontos para obedecer a Tua ordem, ao Teu recado, ao Teu mandado, em nome de Jesus, amém. Amém? Palavra de Deus, Deus falando ao profeta: o meu povo vem a você como costuma fazer, é costume. O povo tem o hábito de ir à casa de Deus, de fazer aquilo, de ir ao templo, de ir aos cultos, de se congregar na reunião dominical chamada igreja, ou chamada celebração, ou chamado culto, ou chamado nome que você der. A palavra de Deus diz que o povo tem costume de fazer isso. O povo se assenta diante do profeta, se assenta diante do pastor, para ouvir as palavras do pastor, mas não põe em prática aquilo que ouve. Com a boca expressam devoção, mas o coração está longe, porque está ávido por ganhar dinheiro de maneira
injusta. É isso que Deus fala ao profeta e fala para o profeta falar para a sua igreja, para a sua congregação, para o povo o qual ele está liderando. Querido, como você sabe, nós estamos, e não custa lembrar, nós estamos numa série de mensagens, numa série de estudos. Esse estudo se propõe a estudarmos na Bíblia alguns temas que contribuem, ou alguns temas que de fato constituem o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso essa série é chamada Formação Espiritual. Nós já vimos alguns temas, já falamos sobre decisões, falamos sobre testemunho e a sua influência, falamos sobre o perdão, falamos sobre a oração e hoje nós vamos falar sobre devoção pessoal. Ainda falaremos sobre igreja, sobre maturidade, sobre prestação de serviço. Mas querido, vamos nesse tema de hoje, que é a devoção pessoal. Nós precisamos entender o conceito de devoção. O que é devoção? Se você for ao Google, ou for a qualquer dicionário aí da língua portuguesa e pesquisar sobre devoção, a definição mais próxima do que eu tenho aqui que você vai encontrar é: devoção é um conceito do campo religioso. Devoção é algo que aponta para um apego sincero e fervoroso a Deus, conduzido, liderado por uma forma litúrgica ou por práticas regulares, ainda que privadas. É um sentimento religioso, é um sentimento ou é uma prática de piedade. Essa é a definição que o dicionário da língua portuguesa vai nos dar. Ainda também você pode encontrar que devoção faz referência ao ato de você entregar ou se entregar de maneira total a uma experiência mística. Você entrar aí num mundo zen, né? No campo da meditação e ficar aí zen, né? Eu ia falar um negócio aqui, mas não convém. Mas você ficar zen, né? E aí você então medita, entra nesse mundo aí transcendental. Isso também é encarado como devoção. O texto que nós lemos, o texto que está nos servindo por base, Ezequiel capítulo 33, querido, esse texto fala de devoção, só que esse texto é o próprio Deus falando da devoção do seu povo. Só que quando Deus está falando aqui de devoção, Deus está fazendo uma exortação, e é uma exortação séria, porque Deus está fazendo uma denúncia. Deus está denunciando o povo, Deus está denunciando aqueles crentes, Deus está denunciando ao profeta, aqueles que vão aos cultos e vão ver os profetas e comentam sobre as pregações, as mensagens do profeta. E Deus diz: olha, o meu povo ouve, mas não pratica. Lembra que Jesus está nos dizendo: olha, vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu mando. Vocês provam que me amam se fizer o que eu obedeço. Aquele que tem o meu mandamento e obedece a todos os meus mandamentos, é esse o que me ama, e é esse que me ama, é que é amado do meu Pai, e é esse que me obedece, que me ama, que é amado do meu Pai, é nesse que eu e o meu Pai vamos vir e vamos fazer morada nele. E agora o próprio Deus está dizendo: olha, o povo me ouve, mas o povo não pratica. Com a boca o povo expressa devoção, mas o coração está conectado, está ligado em outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que eles estão falando da boca para fora. Querido, nós podemos falar de devoção, podemos falar de piedade, nós podemos aqui elencar práticas consideradas litúrgicas, nós podemos falar da oração, podemos falar do jejum, podemos falar da generosidade.
o ato de dar esmola, praticar o ato de dar esmola. Podemos até falar de meditação na palavra de Deus, a prática da meditação. Mas eu quero pensar com você nesta noite sobre devoção, partindo da essência daquilo que eu entendo e devemos entender, que deveria reger a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, a nossa prática espiritual. Queridos, quando eu preguei isso num outro contexto, alguém falou assim: pastor, essa fala sua aí pode denotar que o espiritismo está certo. E eu quero dizer para você que não. Mas eu quero afirmar de novo, o que eu já afirmei em outro lugar, que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É isso que nós somos. Muitas vezes nós pensamos que a espiritualidade é uma parte da nossa vida, que eu posso ser ligado à espiritualidade ou não, eu posso buscar a Deus ou não, eu posso me conectar a uma comunidade de fé ou não, e isso não interfere na minha vida. O que eu quero dizer para você nesta noite é o seguinte: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Deus é espírito, e Deus nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E se Deus é espírito e nos fez conforme a imagem e a semelhança dele, então nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Amém? É isso que nós somos. Deus nos fez a sua imagem, Deus nos fez a sua semelhança, Deus soprou em nós o fôlego da vida que é dele. Portanto, querido, eu e você, nós fomos criados por um ser espiritual que sempre operou no mundo usando o ser humano, colocando no ser humano que ele usa o espírito que é dele. Por isso que aquilo que nós fazemos não é por força, não é por violência, não é pela nossa capacidade, mas é pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. É por isso que João registrou aquilo que Jesus ensinava aos seus discípulos. O que Jesus ensinava aos seus discípulos? João capítulo 6, verso 63, o Espírito de Deus, esse Espírito aqui é o Espírito de Deus, ele dá vida. A carne, ela não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Salomão, quando ele está escrevendo Eclesiastes, ele recomendou a importância de que todo ser humano tem de se lembrar do Senhor, lembrar de Deus, até que o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte para Deus que o deu. Essa é a nossa obrigação. Durante toda a nossa experiência humana, nós devemos nos lembrar de Deus, devemos nos lembrar do Senhor, devemos ter conexão com o Senhor. É por isso, querido, que nós precisamos entender, não podemos nos esquecer, precisamos deixar que essa verdade penetre na nossa mente, no nosso coração e se irradie na nossa vida. A verdade de que nós somos seres espirituais e estamos encaixados aqui numa experiência humana. Para todo crente em Jesus, aquele que foi selado com o selo do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo, quando ele está fazendo ali a sua teologia, escrevendo a carta à igreja de Roma, aos romanos, no capítulo 8, verso 9, ele chega à seguinte conclusão. Paulo diz assim: entretanto,
vocês não estão sob o domínio da carne, mas estão sob o domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Queridos, se o Espírito de Deus habita em você, e como que é a única forma de o Espírito Santo habitar em você? É se você convida Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador, único e suficiente. Mas como ele faz isso? É se você, de maneira humilde, reconhece que você é pecador, que você é miserável, pobre, cego, nu, que você é carente da glória de Deus, se você entende que por melhor que você seja, todos os seus atos de justiça juntos não servem para trapo de imundícia, e aí você se humilha debaixo da poderosa e potente mão de Deus e clama: Jesus, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz que a todos quanto receberam, a esses Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, porque creram no seu nome. A esses, queridos, o Espírito Santo de Deus vem e mora nessa pessoa. Então o Paulo está dizendo: olha, se vocês realmente têm o Espírito Santo de Deus, então vocês não estão mais sob o domínio da carne. E se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, então essa pessoa não pertence a Cristo. Não faz parte do que eu estou pregando aqui, não faz parte da prédica desta noite, mas eu quero ressaltar algo. Aos batistas cabe uma condenação. Acho que de repente você já ouviu: na igreja batista não tem o Espírito Santo. Já escutaram esse negócio aí? Eu vou lá em outra igreja, porque lá na outra igreja tem o Espírito Santo, lá tem batismo do Espírito Santo, lá não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí parece que nós somos ETs, parece que nós não somos nem crentes. Mas olha o que a Bíblia diz: se alguém, crente em Jesus, não tem o Espírito Santo de Deus, não tem o Espírito do Cristo, esse alguém não é do Cristo, porque quem é do Cristo tem o Espírito do Cristo. Amém? Então, queridos, batista tem o Espírito do Cristo, batista também foi selado, é selado com o Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus, porque Deus quer assim. Dá para entender isso? Dá para entender que você não precisa ir em outra igreja, você não precisa ir em uma outra denominação, você não precisa ficar num lugar onde acontece, sei lá o que acontece, para falar que lá tem o Espírito Santo de Deus. Aqui tem o Espírito Santo de Deus. Agora, não importa se aqui ou lá tem o Espírito Santo de Deus, se você ouve a palavra de Deus e não pratica a palavra de Deus, então você não é dominado pelo Espírito de Deus que habita em você, mas você é dominado pela sua carne, porque aí você vai fazer o que você quer e vai deixar Deus de lado. Olha, entendeu a resposta aí? Eu faço o que eu quero, eu escuto quem eu quero, eu não escuto ninguém, eu me rebelo, eu me revolto. O Espírito Santo de Deus, quando está numa pessoa, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, não está mais sob o domínio da carne. Ou seja, queridos, eu e você, nós somos chamados para viver para aquilo que Deus nos criou para sermos. Ou seja, nós somos seres espirituais numa experiência humana para promover a glória de Deus. Eu não estou aqui para ser feliz, eu não estou aqui para ser bem-sucedido, eu não estou aqui para ser reconhecido, eu não estou aqui para nada mais
nada menos que promover a glória de Deus. E é por isso que então eu devo me dedicar à devoção pessoal. E existem 3 Cs para essa devoção pessoal. Primeiro C, que envolve a devoção pessoal, é a consciência. É por isso que nessa condenação de Deus, falando do povo ao profeta, ele diz: o meu povo vem a você como costuma fazer, o meu povo se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não põe em prática. Com a sua boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. Querido, o que estava faltando para aquele povo? Para que aquele povo fosse de fato devotos a Deus. Porque você concorda que exteriormente eles faziam tudo que crente faz? Falavam da mensagem do profeta, conversavam sobre a mensagem do profeta, se convidavam um ao outro para ir ao templo ouvir o profeta, se assentavam, era costume deles fazer aquilo, sentava-se diante do profeta, ouvia o profeta cantar, até cantavam as músicas que o profeta cantava, mas não obedecia. Por que eles não obedeciam? Querido, porque faltava aquele povo consciência da presença de Deus. Se você vir aqui e não ter consciência de que Deus está aqui, que o Espírito de Deus está aqui, movendo-se entre nós, trabalhando entre nós, alguns ele está exortando, outros ele está confrontando, outro ele está consolando, outro ele está curando, outro ele está convencendo do pecado, da justiça, do juízo, mas ele está aqui. Agora, se você não tiver consciência da presença de Deus, querido, então você faz aquilo que Deus falou para o povo se reúne, vem costumeiramente, ouve as suas preleções, ouve os seus ensinos, ouve as profecias, ouve a pregação, mas não tem consciência da presença de Deus, que Deus está aqui, e Deus vê o que o homem não vê. Querido, quando eu olho daqui para vocês, ainda uns falando amém aí, fica até legal esse negócio, aí na minha cabeça parece que está todo mundo crente aqui. E eu saio daqui dizendo, cara, hoje arrebentei. Porque essa é a minha percepção. Eu estou vendo o que os meus olhos veem. Mas é só Deus que está vendo realmente o que está se passando no seu coração agora. É só Deus que está medindo se o que você está ouvindo, se isso vai estar entrando na sua mente, está entrando no seu ouvido e vai descer no seu coração e vai te motivar, te desafiar para amanhã você ser um crente diferente. Querido, o profeta ele não tinha a visão que Deus tinha, assim como eu como pastor não tenho a visão que Deus tem. Por isso Deus alertou o profeta. E Deus falou para o profeta, de fato, para eles, você não é nada mais do que alguém que entoa canções de amor com uma bela voz e que sabe tocar instrumentos. Pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Querido, os grandes atributos de Jesus para com o povo judeu, o grande atrito de Jesus com o povo judeu, ali no primeiro século, era justamente esse motivo dessa acusação que Deus está fazendo ali, aquele povo. Em linhas gerais, ali no primeiro século, quando Jesus estava andando ali e confrontando e sendo confrontado com os mestres da lei, a religião, ela construiu uma relação de dependência entre pessoas e instituições,
Nós tivemos uma reunião aqui agora à tarde, e eu estava dizendo que nós queremos ser uma igreja na qual a organização serve ao organismo, e não o organismo submisso à organização, porque a vida toda, a religião, desde os tempos de Jesus, ou desde o tempo aqui que Deus está condenando esse povo, as pessoas, essa dependência de pessoas e instituições, pessoas e espaços físicos, pessoas e outras pessoas, pessoas que foram, ou são, ou têm sido sacramentadas como necessárias, como primordiais para estabelecer uma relação com Deus. E aí nomeia-se pastores, nomeia-se padres, nomeia-se líderes religiosos, e nomeia-se organizações para-eclesiásticas ou qualquer outra coisa, achando que essas coisas são necessárias para nos ligar e nos conectar com Deus. E Deus está condenando essas coisas. E as pessoas, queridos, se ligam às instituições. Pessoas têm frequentado espaços físicos, achando que aquele espaço físico é que vai dar para ela libertação, vai dar para ela sucesso, vai dar para ela algo, uma transformação de vida. Pessoas se fidelizam a pessoas. Aí o pastor vai embora da igreja, a metade da igreja vai embora, porque o pastor foi embora da igreja, como se a igreja fosse do pastor. Pessoas se fidelizam a pessoas, e tudo isso acontece porque os crentes não têm qualquer consciência da presença de Deus. E porque não tem consciência da presença de Deus, cria-se um ciclo vicioso e danoso e horroroso, e se perpetua e se eterniza esse ciclo. E as pessoas acham que precisam ter culto, clero, templo, domingo. As pessoas acham que para ser crente você tem que no domingo ir no templo, participar do culto dirigido pelo pastor. Ou você tem que ir na missa, lá no templo, que tenha o padre e tenha a celebração. E isso se eterniza, e as pessoas não saem desse ciclo. Lá em Leme nós temos presenciado ou vivido uma outra realidade. Como eu estou aqui no domingo, a gente faz a celebração lá no sábado. E aí as pessoas falam assim: pastor, mas está tão estranho. A gente sabe que é a mesma coisa, mas não é domingo. Precisa ser domingo. Entendeu? É como se não tem consciência de que o Deus do domingo é o Deus da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também. É o mesmo Deus, queridos. É o mesmo Deus que exige, que é dono, que é o recebedor de toda a honra, de toda a glória e do louvor. A verdade, queridos, é que falta devoção pessoal. E quando falta devoção pessoal, o resultado é que a nossa fé é mecanizada, e nós começamos a fazer as coisas no automático, e daqui a pouco a gente está fazendo as coisas no automático, e não sabe mais o que está fazendo, nem por que está fazendo, nem com quem está fazendo, e nem que resultado isso vai dar. E por que disso? Porque faltará a consciência de que aquilo que os homens nem conseguem perceber, Deus vê, e vê claramente, e vê tudo. O que envolve a devoção pessoal? Segundo C, conduta. Deus disse: o meu povo vem a você, como costuma fazer, se assenta diante de você para ouvir as suas palavras,
mas não a põe em prática. Ou seja, querido, devoção envolve também comportamento. Devoção envolve o que você decide ter e fazer fora desse ambiente religioso. Querido, devoção é quando não tem música, quando não tem banda, quando não tem uma liderança te olhando, quando você não está num ambiente supostamente cultico, mas você está lá fora, num campo aberto, no mundão, e lá, sozinho, quando ninguém te vê fazendo o que você está fazendo, você decide que o seu comportamento será uma resposta àquilo que você sabe que Deus quer e espera de você. Isso é devoção. Devoção, querido, envolve, exige esforços pessoais. Você precisa se esforçar pessoalmente para ajustar a sua vida àquilo que Deus quer e você sabe que é vontade de Deus. Você precisa se esforçar para descobrir qual é a vontade de Deus. Devoção, querido, não é e não pode ser apenas contemplação. A devoção, ela se cristaliza, a devoção, ela se solidifica, a devoção, ela deve ter evidência, com prática, com comportamento, com condutas regadas pela palavra de Deus. Devoção pessoal são ações, são palavras, são reações que denunciam que eu e você somos o que Deus disse que nós somos. Que nós somos seres espirituais, guiados por um Deus que nos tem dado do seu próprio Espírito. Está lembrado? Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E todo o nosso comportamento, queridos, precisa ser condizente com essa verdade. É por isso que Tiago, irmão de Jesus, quando ele escreve à igreja, para todas as igrejas, Tiago capítulo 1, verso 22 ao 25, ele diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvinte. Porque aquele que é só ouvinte da palavra engana-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não pratica a palavra, não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e além de observar atentamente, persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, é esse, e só esse, que será feliz naquilo que fizer. Não pensa, querido, que Deus vai abençoar a bagunça, tá bom? Não pensa que você vai fazer da sua vida o que você quer, e só porque você fez uma oração lá, e no final você colocou em nome de Jesus, amém, que Deus vai te abençoar, não. Deus não é homem, Deus não é filho do homem, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar, e Deus não toma por inocente aquele que tenta zombar dele, e o que você plantar, você vai colher. É isso que a palavra de Deus diz.
Então não pense você, mas eu fui na igreja, eu fiz lá uma sessão lá do descarrego, do não sei o que, passei debaixo de 318 profetas, pedi para o pastor orar, fui na frente, levantei a mão, comi sal grosso, pisei no tapete, levei a flor para casa. Não interessa, pode fazer o que você quiser. Você tem que ser ouvinte, praticante da palavra de Deus e perseverar em obedecer. É só então, e tão somente só, que você será feliz naquilo que você fizer. Terceiro C que envolve a devoção pessoal: comprometimento. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. Ou seja, queridos, devoção pessoal é a demonstração de quais são de fato as nossas prioridades. Com que realmente nós estamos comprometidos. No caso do texto aqui, o povo de Israel, o povo de Deus, com a boca eles expressavam devoção, mas o coração deles, na verdade, queria fazer com que a vida desse certo, ainda que, para isso, eles tivessem que fazer coisas injustas. O coração deles estava lá, e Deus sabia disso, Deus estava vendo isso. Devoção, querido, passa pela definição de prioridades do seu coração. Devoção passa pela firme resolução daquilo que realmente é importante na vida. E o que é importante na vida é que eu e você não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Eu e você somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Querido, qual comprometimento tem aqueles que se entendem como seres espirituais? Se você se entende como humano tendo experiência espiritual, o seu comprometimento é um. Mas se você se entender como um ser espiritual, tendo uma experiência humana, o seu comprometimento é outro. E é certo que você se envolverá mais, você buscará mais a Deus. Como diz Isaías, capítulo 29, verso 13, Isaías diz assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que você quer ser? Que igreja queremos ter? Uma igreja devota a Jesus ou uma igreja submissa a regras ensinadas por homens? Que tenhamos um sistema litúrgico, um sistema tradicionalista, onde fazemos o que sempre fizemos, enaltecemos uma fé morta de crentes que estão vivos, ou vamos ouvir a palavra de Deus e vamos viver uma fé viva, a exemplo daqueles que já morreram? Devoção, queridos, envolve comprometimento, porque Deus quer saber
onde está o teu coração? É por isso que Deus faz um pedido para mim e para você: filho meu, dá-me o teu coração. Algumas pessoas ficam prometendo coisas para Deus: olha, se Deus me der isso, eu faço aquilo, se Deus não sei o que, eu entrego aquilo outro. Querido, Deus não quer nada seu. Sabe por quê? Nada do que você tem é seu. Nada do que você tem você conquistou com seu próprio esforço, ainda que você possa bater no peito e falar: olha, eu tenho, eu consegui. A palavra de Deus diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Não sei se você sabe, mas se não sabe, você não vai embora daqui ignorante. Você não tem nada que não tenha sido Deus que te deu. E nada do que você tem, que Deus te deu, interessa para Deus, para Ele querer barganhar com você em troca de outro algo que você queira. Deus é dono de tudo, de todas as coisas, Ele não precisa de nada. Ele não cobiça nada do que eu e você temos. Então, queridos, Deus, Ele está interessado no seu coração. Por isso Ele fala: filho meu, dá o teu coração, é isso que eu quero. Porque se você der o seu coração, querido, aí vai tudo. Aí você fica sem nada, aí você fica desprovido. E aí você vai ser dependente da graça, da misericórdia, do maravilhoso amor de Deus, como nós cantamos. Então, querido, preste atenção. A devoção, ela tem a ver com o lugar que Deus ocupa na sua vida, não com o lugar onde você pretende encontrá-lo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 11, verso 3, ele diz assim: o que receio e o que eu quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Que a mente de vocês não seja corrompida, e que nenhum dos irmãos, inclusive eu, não venhamos a nos desviar da sincera e pura devoção ao Cristo. Não aos rituais, não aos dogmas, não ao sistema da nossa convenção, ou de qualquer convenção que seja, mas que a nossa devoção seja ao Cristo. Por isso, querido, pense nisso. Devoção pessoal envolve consciência, envolve você tomar ciência e consciência de que Deus está vendo o que ninguém percebe, convicção de que há um Deus que vê o que homem nenhum consegue ver. Comportamento. Devoção envolve empreender esforços pessoais para se ajustar a Deus. Tem a ver com o que você decide fazer fora daqui, na hora que você sair daqui. O que você faz sozinho quando ninguém te vê fazendo? Lá é que você vai expressar a sua devoção e comprometimento. Você precisa, nesta noite, você precisa resolver, decidir qual lugar Deus vai ocupar na sua vida. E saiba, querido, que se Ele não for o primeiro, Ele não quer ter parte com você. Jesus quer ser primeiro, Jesus quer ser o todo, o único, o suficiente,
para você. Eu não sei o que você tem buscado, mas eu quero afirmar para você que só Jesus é tudo o que você precisa para a honra, para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração, querido, e que você possa ser rápido em obedecer, para não receber a mesma acusação do povo de Israel. Esse povo vem, se senta, como é costume, ouve, canta, vai embora, e ninguém está nem aí com Deus. Que não sejamos assim. Vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos celebrar Jesus. Quero chamar o Valdemir, vem orar aqui, Valdemir, e nos despede, e vamos celebrar a Jesus.